No aniversário, meu marido acudiu zero a amante na minha frente. Ele pânico quando questionei. A sala de jantar, antes repleta de risos e brilhos dos talheres de prata, agora parecia um palco congelado no tempo. Os convidados, com taças suspensas no ar e sorrisos petrificados, observavam a cena como se assistissem a um acidente de trem em câmera lenta. Meu marido, Carlos, ainda segurava o telefone contra o peito, a mão trêmula, os olhos arregalados como os de um animal encurralado. A voz feminina que escapara do alto-falante, Carlos, por favor, vem já, não aguentei mais, ecoava na minha memória como um grito de guerra. Quem é? Perguntei novamente, desta vez com uma calma que nem eu mesma reconhecia. Era a tranquilidade do fogo antes de consumir tudo. Ele engoliu em seco, os lábios secos como papel de seda. Ninguém. Só uma colega de trabalho. Está passando mal. Colega. Repeti a palavra como se fosse um objeto estranho entre os dedos. Que interessante. Porque a última vez que uma colega ligou para você às 10 da noite chorando, descobri que ela usava a mesma fragrância que você comprou para mim no nosso aniversário de 5 anos. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo tilintar de um garfo caindo no chão. Minha cunhada, Clara, levou a mão à boca, os olhos brilhando com uma mistura de piedade e fascínio mórbido. Meu sogro, sempre tão imponente, agora olhava para o filho com uma decepção tão profunda que parecia envelhecê-lo na hora. Carlos tentou se aproximar, mas recuou quando levantei a mão, não para tocá-lo, mas para ajustar o colar de pérolas que ele me dera naquela mesma noite, presente comprado com o cartão que eu sabia também pagava as contas do apartamento da colega. Você acha que sou idiota, Carlos? Minha voz era baixa, quase um sussurro, mas cada sílaba cravava-se no ar como uma faca. Acha que não notei como você sai do banho cheirando a Vanilla Bourbon, o mesmo perfume que sua colega usa? Ou como o GPS do seu carro registra paradas de 20 minutos em frente ao prédio dela às 3 da tarde, quando você diz estar em reunião. Seus dedos crispavam-se ao redor do telefone, as juntas brancas de tão apertadas. Não é o que você está pensando. Então me explique. Cruzei os braços, esperando. Não havia mais espaço para mentiras. Não naquela noite, não depois de 12 anos de casamento, 2 filhos e uma vida construída sobre a areia movediça das suas desculpas. Ele abriu a boca, fechou. Tentou novamente. Eu ia terminar. Hoje, juro. Uma risada seca escapou dos meus lábios. Hoje, no nosso aniversário. Que poético. Foi então que o telefone vibrou novamente. Desta vez a tela iluminou-se com uma foto. Uma mulher de cabelos castanhos, olhos verdes, sorrindo como se o mundo lhe pertencesse. A mesma que há 3 meses, eu vi saindo do carro dele com um vestido que custava mais do que o meu salário. Carlos não teve tempo de reagir. Com um movimento rápido, peguei o celular da mesa e atendi. Alô? Do outro lado, um silêncio atônito. Depois, uma voz trêmula. Quem é? Sou eu. Sorri, embora ela não pudesse ver. A esposa. Acho que você deveria vir. Afinal, se ele não tem coragem de escolher, que tal a gente resolver isso juntas? Desliguei antes que ela pudesse responder. Quando levantei os olhos, Carlos estava pálido como um cadáver. Você não faria isso, murmurou. Não. Peguei minha taça de vinho, agora vazia, e a deixei cair no chão. O estampido do cristal quebrando fez todos estremecerem. Acho que você não me conhece tão bem quanto pensa. Virei-me para os convidados que se aglomeravam como ovelhas assustadas. Desculpem pela interrupção. A festa acabou. Mas fiquem à vontade para levar os presentes. Afinal, vou precisar de algo para me distrair enquanto meu advogado prepara os papéis do divórcio. Carlos tentou me segurar pelo braço, mas eu me soltei com um movimento brusco. Ao passar por ele, sussurrei. E não se preocupe com as crianças. Elas já sabem que o papai tem colegas muito especiais. A mais nova até desenhou uma família com 3 pessoas ontem. Achei estranho na hora. Agora faz todo sentido. Saí da sala com a cabeça erguida, enquanto atrás de mim um mundo que eu conhecia desabava em silêncios e murmúrios. Do lado de fora, a noite estava fresca, quase fria. Respirei fundo, sentindo o ar encher meus pulmões como se fosse a primeira vez em anos. No bolso meu telefone vibrou. Era uma mensagem de Clara. Eu sabia. Só não tinha coragem de te contar. Me perdoa. Apaguei sem responder. Algumas traições vinham de fora. Outras das pessoas que juravam nos proteger. E eu só queria que o sol nascesse logo. Porque a noite afinal pertencia aos mentirosos. E o dia, esse sim, seria meu. A rua estava vazia, exceto pelo farol que piscava amarelo na esquina, como um olho cansado. Caminhei até o carro, as chaves pesando na palma da mão.
O motor rugiu baixo, um som familiar que, pela primeira vez, soou estranho, como se o metal também soubesse que algo havia se quebrado para sempre. Não liguei o rádio. O silêncio dentro do veículo era espesso, quase físico, como se as palavras não ditas tivessem se materializado no ar. Passei os dedos pelo volante, sentindo a textura gastas do couro, as marcas do tempo. Quantas vezes eu havia dirigido aquele carro acreditando que conhecia cada curva da minha vida? Quantas mentiras cabiam em um trajeto tão curto entre o trabalho e a casa? Clara sabia. Essa era a parte que mais doía. Não a traição em si, aquilo era só consequência, mas o fato de que ela havia carregado o peso sozinha, como se eu não fosse forte o suficiente para dividir a verdade. Ou talvez ela soubesse que se me contasse eu teria feito o que sempre fiz, fingido que nada estava acontecendo, sorrindo para as crianças, beijando sua testa antes de dormir, enquanto por baixo a podridão se espalhava. O sinal abriu. Acelerei sem pressa, como se o mundo não estivesse desmoronando atrás de mim. Cheguei em casa e estacionei na garagem. A luz automática se acendeu, revelando as bicicletas das crianças encostadas na parede, os patins da mais nova jogados no chão. Objetos comuns, inofensivos. Mas agora tudo parecia um disfarce. Até as paredes tinham um ar de cumplicidade. Dentro de casa, o cheiro de jantar ainda pairava no ar. Algo com tomate, o prato favorito da mais velha. Clara deve ter cozinhado antes de sair. Ou talvez fosse só mais uma encenação, um último gesto para manter as aparências. A mesa estava posta para 4. 4 pratos, 4 copos, 4 lugares que agora soavam como uma piada de mau gosto. Subi as escadas devagar, cada degrau rangendo sob meu peso. No corredor, a porta do quarto das crianças estava entreaberta. Entre pela fresta e as vi, a mais nova enrolada no cobertor, um braço para fora, ainda segurando o ursinho de pelúcia que ganhará no aniversário. A mais velha deitada de bruços, o cabelo espalhado pelo travesseiro como uma mancha de tinta. Respirava fundo, lenta, como se até no sono estivesse se preparando para algo. Fechei a porta sem fazer barulho. No nosso quarto, a cama estava feita com uma precisão quase militar. Clara sempre foi meticulosa com essas coisas. Sentei na beirada, sentindo o colchão ceder levemente. No criado mudo havia um envelope branco com meu nome escrito à mão. Não abri. Já sabia o que diria. Desculpas justificativas, talvez até amor. Mas algumas coisas não podiam ser consertadas com palavras. Tirei o paletó e o joguei sobre a cadeira. A gravata seguiu o mesmo caminho. Fiquei ali de camisa, olhando pela janela. A lua estava alta, redonda demais, como se estivesse observando. Lembrei-me da noite em que a mais nova apontou para ela e perguntou se era possível morar lá. Eu havia rido e dito que sim, que um dia a gente construía um foguete. Agora a lua parecia um lugar melhor do que este. Desci de novo, desta vez direto para o porão. A luz piscou antes de acender, revelando as caixas empilhadas, os móveis velhos cobertos por lençóis. No fundo, atrás da estante de ferramentas, havia uma porta que eu nunca abria. Uma porta que Clara havia pintado de branco há anos, como se isso pudesse apagar o que havia atrás dela. Empurrei-a com os dedos, sentindo a resistência da umidade. O cheiro de mofo subiu, misturado a algo mais antigo, mais denso. Dentro, a escuridão era total. Tateei a parede até encontrar o interruptor. A lâmpada nua no teto piscou e acendeu, revelando o que sempre esteve ali, as caixas de papelão etiquetadas com datas, os álbuns de fotos empilhados, as cartas amareladas. E no centro do cômodo, a velha escrivaninha de meu avô. Puxei a gaveta superior. Ela rangeu, teimosa. Dentro, entre papéis e canetas secas, estava o que eu procurava. Um revólver enferrujado, pesado na palma da mão. Não sabia ao certo se ainda funcionava. Não importava. O peso já era suficiente. Voltei para a cozinha e peguei a garrafa de uísque que guardava no armário alto, a que Clara nunca tocava. Servi um copo, depois outro. O líquido queimou na garganta, mas não o suficiente para apagar o gosto amargo na boca. Sentei à mesa, o revólver ao meu lado, a garrafa pela metade. Olhei para os 4 lugares postos. 4 cadeiras. 4 vidas que de alguma forma haviam se tornado uma só mentira. Peguei o envelope do quarto e o abri. A letra de Clara era firme, sem tremores. Eu não queria que você soubesse assim. Mas você sempre soube, não soube? Só não queria enxergar. As crianças não são suas. Nunca foram. E eu não sou quem você pensa. Perdoa-me por não ter tido coragem antes. Perdoa-me por tudo. A carta caiu da minha mão. O silêncio da casa era tão absoluto que por um momento pensei ter ficado surdo. Então, do andar de cima, veio o choro da mais nova. Um soluço curto, como se ela tivesse acordado de um pesadelo.
Levantei-me automaticamente, o corpo agindo por instinto, enquanto a mente ainda tentava processar. Subi as escadas de novo. Desta vez cada degrau parecia uma sentença. Ela estava sentada na cama, os olhos inchados, o ursinho apertado contra o peito. Papai, sussurrou. Eu sonhei que você ia embora. Ajoelhei-me ao lado dela, passando a mão em seu cabelo. A mais velha não havia acordado. Eu não vou a lugar nenhum, menti. Ela me olhou com aqueles olhos que não eram meus, mas que eu havia aprendido a amar como se fossem. E pela primeira vez, entendi o que Clara quis dizer com você sempre soube. Porque no fundo, eu sabia. Sempre soube que havia algo de errado naqueles sorrisos perfeitos, naqueles olhares que às vezes me estudavam como se estivesse sendo medido. Você promete? Perguntou a criança. Prometo, respondi enquanto a lua lá fora continuava a brilhar indiferente. A noite se estendeu como um tecido gasta, cheia de fios soltos que ninguém ousava puxar. A menina finalmente adormeceu, o ursinho ainda pressionado contra o peito, como se fosse um talismã contra o abandono. Fiquei ali por mais alguns minutos, ouvindo sua respiração irregular, até que o peso da mentira se tornou insuportável. Desci as escadas devagar, cada rangido da madeira um lembrete de que aquela casa não era minha, não importava quantas vezes eu tentasse convencê-la do contrário. Na cozinha a luz da geladeira se derramou sobre o chão como um retângulo pálido. Peguei a garrafa de uísque que Clara escondia atrás dos potes de compota. Ela achava que eu não sabia, mas eu sempre soube. O líquido queimou, mas não o suficiente para apagar a imagem dos olhos da menina, idênticos aos de um homem que eu nunca conheci, mas cuja sombra se alongava sobre nós como uma árvore doente. O telefone vibrou no bolso. Um número desconhecido. Atendi antes que o bom senso pudesse me deter. Alô? Silêncio. Depois, uma respiração lenta, quase mecânica. Você sabe por que elas foram deixadas com você, disse uma voz masculina, rouca, como se tivesse sido arrastada sobre pedras. Não era uma pergunta. Meu dedo apertou o copo com força demais. O cristal estalou, uma fissura fina como um fio de cabelo. Quem é você? Alguém que conhece a verdade. Uma pausa. Elas não são suas. Nunca foram. A linha caiu. Fiquei ali com o telefone ainda colado à orelha, ouvindo o zumbido vazio da ligação interrompida. Do lado de fora, o vento sacudia os galhos da magnólia contra a janela, como dedos impacientes batendo a porta. Subi de volta, desta vez com passos mais pesados. A mais velha estava sentada na cama, os joelhos encostados no peito, os olhos brilhando no escuro. Você mentiu para ela, disse, sem rodeios. Não perguntei como ela tinha ouvido. Crianças como ela sempre ouviam tudo. Eu só queria que ela dormisse. Não é sobre isso. Ela se aproximou, o rosto sério demais para seus 8 anos. Você sabe que eles vão voltar. Quem? Mas eu já sabia. Sempre soube. A menina esticou a mão e tocou meu braço, os dedos gelados como os de um fantasma. Eles estão aqui, sussurrou. Dentro da casa. A sombra entre as paredes. O ar na sala ficou denso, como se alguém tivesse fechado todas as janelas de uma vez. A respiração da menina era rápida, os olhos fixos no canto escuro atrás de mim, onde a sombra da magnólia se esticava pela parede, tremendo com o vento. Mas não era só a sombra. Havia algo mais, uma forma que não deveria estar ali, uma silhueta que não se movia com a luz. Eles não gostam quando mentimos, ela murmurou, apertando meu braço com força surpreendente para seus pequenos dedos. Engoli em seco. Não era a primeira vez que aquilo acontecia. Há semanas, desde que nos mudamos para aquela casa herdada de um tio distante, as coisas tinham começado a desandar. Primeiro, os objetos que desapareciam e reapareciam em lugares impossíveis. Depois, os sussurros à noite, vozes que não pertenciam a ninguém vivo. E agora a certeza de que não estávamos sozinhos. O que eles querem? Perguntei, mesmo sabendo que ela não teria uma resposta clara. A menina balançou a cabeça, os cachos castanhos colando no rosto úmido. Eles querem ela. Um calafrio me percorreu. Ela, minha filha mais nova, a que havia acabado de adormecer no quarto ao lado, depois de eu ter inventado uma história sobre o barulho na parede ser só o vento. Mas não era o vento. Nunca tinha sido. Eles não podem levá-la, falei, mais para mim mesma do que para ela. Não vou deixar. A mais velha me olhou com uma seriedade que não combinava com sua idade. Já tentaram antes. Com a outra família. Meu estômago revirou. A família que havia morado aqui antes de nós. Os que tinham sumido sem explicação, deixando para trás apenas um bilhete rabiscado. Não é seguro aqui. Eles mentem para você. O que aconteceu com eles? Perguntei, embora já soubesse que não queria saber. Eles levaram a menininha, ela respondeu baixinho. Porque a mãe dela mentiu.
Disse que não tinha ouvido os passos no corredor. O zumbido no meu ouvido voltou mais alto dessa vez, como um enxame de abelhas dentro do crânio. Fechei os olhos por um segundo, tentando me recompor. Então nós vamos embora, decidi, pegando sua mão. Agora, pegue sua irmã e saia pela porta dos fundos. Eu vou buscar as chaves do carro. Ela não se mexeu. Não adianta, disse, olhando para trás, para a escuridão do corredor. Eles não deixam. Foi então que ouvi um arranhar seco vindo debaixo da cama. Devagar, como unhas sobre madeira podre. A menina recuou, pressionando-se contra mim, e eu senti seu coração batendo acelerado. Não olhe, ela sussurrou. Mas eu olhei. Debaixo da cama, onde a luz da lua mal alcançava, duas mãos pálidas se agarraram à estrutura, os dedos longos e deformados, como se tivessem sido esticados à força. E então, um rosto emergiu da escuridão, não um rosto humano, mas algo que já tinha sido humano, há muito tempo. A pele era cinza, os olhos negros e profundos como poços sem fundo. A boca se abriu, e um som saiu, não uma voz, mas um chiado úmido, como ar escapando de um pulmão furado. Você mentiu, disse a coisa. Não com palavras, mas dentro da minha cabeça, como se alguém tivesse enfiado agulhas nos meus pensamentos. Recuei, arrastando a menina comigo, mas a porta do quarto se fechou com um estrondo. As janelas tremiam, e o vento lá fora uivava como um animal ferido. A magnólia batia contra o vidro com força suficiente para rachá-lo. Corra! Gritei para a mais velha, empurrando-a em direção à porta. Leve sua irmã e saia. Ela hesitou, mas o barulho vindo do corredor a fez obedecer. Ouvi seus passos descendo a escada enquanto eu ficava para trás, enfrentando a coisa debaixo da cama. Não tinha arma, não tinha nada além do meu próprio corpo para bloquear seu caminho. Vocês não vão tocar nelas, disse a voz trêmula, mas firme. A criatura riu. Não com a boca, mas dentro da minha cabeça, um riso que doía. Você já nos deu permissão, chiou. Quando mentiu. Meu sangue gelou. Lembrei-me das palavras que havia dito à minha filha mais nova, pouco antes de ela dormir, não tem nada aqui. É só sua imaginação. Uma mentira. Uma mentira que, segundo a lógica daqueles seres, era um convite. A coisa se arrastou para fora debaixo da cama, o corpo se contorcendo de maneira errada, como se os ossos não estivessem no lugar certo. Eu recuei até bater na parede, sem saída. Foi então que ouvi o choro. Minha filha mais nova, acordada, chamando por mim do quarto ao lado. A criatura virou a cabeça na direção do som, e eu soube com uma certeza terrível, que se ela chegasse até a criança, não haveria mais volta. Sem pensar, peguei a lâmpada da mesa de cabeceira e a arremessei com toda a força contra a coisa. O vidro se estilhaçou, e uma faísca atingiu as cortinas. Em segundos, o fogo começou a se espalhar, iluminando o quarto com uma luz alaranjada e dançante. A criatura recuou, chiando como se a chama a queimasse. Não era fogo comum, era algo mais antigo, algo que ela temia. Você não entende, a voz ecoou na minha mente, agora desesperada. Nós só queremos o que é nosso. Ela não é de vocês. Gritei, pegando um cobertor e abanando para espalhar as chamas. Nunca foi. A coisa se contorceu, o corpo começando a se desintegrar em sombras, como fumaça sendo sugada para dentro das paredes. Você vai se arrepender, foi a última coisa que ouvi antes que ela desaparecesse, deixando para trás apenas um cheiro de terra úmida e algo podre. Não esperei para ver se ela voltaria. Corri para o quarto da minha filha mais nova, peguei-a no colo e desci as escadas aos tropeços. A mais velha já estava do lado de fora, tremendo com os olhos arregalados. O carro, ordenei, passando por ela. Não olhei para trás. Não quando as janelas da casa se quebraram uma após a outra, nem quando ouvi o rangido das madeiras se partindo, como se algo estivesse sendo arrastado para fora das paredes. Só quando estávamos a quilômetros dali, com as crianças chorando no banco de trás, é que me permiti respirar. Mas mesmo então, mesmo com a casa já longe, eu sabia. Eles não tinham desistido. Eles só estavam esperando. Anos depois, a chaminé crepitava, jogando sombras dançantes nas paredes da nova casa, pequena, modesta, mas segura. Pelo menos, era o que eu repetia para mim mesma todas as noites. Minhas filhas já não eram tão pequenas. A mais nova, que na época mal falava, agora ria enquanto contava histórias para a irmã, sentadas no tapete perto da lareira. A mais velha, porém, às vezes ainda olhava para os cantos escuros com uma expressão que não era de uma criança. Mamãe chamou a mais nova, acenando para mim. Conta a história da casa assombrada. A mais velha ficou quieta, os dedos apertando o livro que seguria. Não hoje, respondi, forçando um sorriso. Vamos contar outra coisa. Mas enquanto elas voltavam a brincar, eu não conseguia tirar os olhos da janela.
Lá fora, o vento sacudia os galhos de uma árvore, uma magnólia plantada pelo dono anterior. E por um segundo, apenas um segundo, jurei ter visto algo se mover entre as sombras. Algo que não deveria estar ali. Algo que ainda nos observava. Espere! Respirei fundo. E fechei as cortinas.